questão quando falam de inclusão, né? Quando falam de oportunidades de educação para todas as pessoas, aí a gente vai fazer aquela análise assim, quem são hoje, quem é o público hoje que está fora, à margem de um processo educacional completo, né? Não só de alfabetização, mas de ensino médio, de ensino superior, de pós-graduação, de doutorado, de pós-doc, de conhecimento de idioma. Quem é o público que hoje está fora dessa escala? A gente vai encontrar mulheres, na sua maioria, né? Mulheres negras, né? Jovens negros, e ignorar isso é botar uma venda nos olhos, né? Não falar sobre isso, ou pelo contrário, dizer, eu sou uma empresa signatária do Pacto Global, ok, e o que você está fazendo, a sua empresa está fazendo para atingir os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né? Perfeito. Não sei se eu estou me estendendo, Carla. Não, é isso mesmo. E aí, quero aproveitar a sua fala quando você diz que os homens também fizeram parte dessa jornada, e eu acredito que 100% disso é verdade, né? A gente vê a evolução também dos novos gestores, dos gestores homens, como eles estão mais sensíveis, né? A gente tem um espaço onde o respeito ao ser humano ele foi primordial, sempre foi primordial, só que ele ganhou um espaço tão diferente que antes ele acaba trazendo isso para a nossa cultura, né? Então, a gente fala assim, você tem um grupo de que defende uma comissão, ou alguma cultura dentro da sua empresa que defende essa questão da equidade de gênero. Então, como você faz isso no dia a dia, né? Então, esses gestores, eles são muito importantes para fazer com que toda essa cultura, todo esse discurso que a gente está fazendo, de fato, ele aconteça. E a gente vê hoje homens que não precisam assim ser tão durão, tão aquela figura do masculino tão forte para ele poder ter o seu valor e ter o seu espaço, e ele vai ser um líder muito melhor quando ele está mais sensível e mais preocupado com o outro. E isso tem que estar enraizado na cultura das organizações. E nesse contexto, eu convido a Maria Júlia para ela falar um pouquinho como está sendo essa experiência dentro da sua firma e também no espaço do Ibracon, onde a gente criou um espaço e convidou jovens para a gente entender como que a gente faz uma linguagem mais jovem, como que a gente aproxima dessa nova geração e o que essa nova geração espera. Maju, fala um pouquinho para a gente. Oi, gente, bom dia. Sou Maria Júlia Maju. Eu tenho 27 anos e eu venho atuando como uma auditora em uma das associadas, né? E há 5 anos. E recentemente eu fui convidada para participar do Ibracon Jovem, que é uma enorme honra. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu fui convidada, sobre o porquê que a gente precisa falar sobre esse tema de representatividade da mulher, de equidade racial. Os dados, e aí eu fui buscar os dados, né? E os dados mostram que a gente é o 5º país mais populoso do mundo, que as mulheres são 50% da população do Brasil, que temos só 15% da cadeira do Congresso Nacional, e as mulheres ganham menos, 23% menos que os homens. A gente é o 5º país no ranking do feminicídio, então são vários dados que mostram que é necessário a gente falar sobre isso, né? Outro ponto importante é a abolição da escravidão, né, que ocorreu apenas há 134 anos. É algo que foi muito recente, que é algo que é muito frequente ainda hoje na história do Brasil. Uma mulher pôde votar apenas em 1932, fazem só 90 anos, né, do sufrágio que foi concedido às mulheres. Então, dentro desse universo de mulheres, a gente tem que observar também os grupos, né? Que mulheres são essas que estão nas cadeiras aí como auditoras? São mulheres negras, LGBTs, mulheres brancas, cada uma com a sua diversidade, a sua pluralidade. Então, nesse sentido de mapear e dar essa atenção a esses grupos, esses pontos de equidade
de gênero, racial, geração, criou-se os grupos no Ibracon, e eu faço parte do Ibracon Jovem. A gente é um grupo de 11 participantes, que são jovens adultos. Temos 7 mulheres, dentre elas 3 negras, eu me incluo, sou uma delas, e 4 homens de várias partes do Brasil, né? O grupo começou em dezembro, e a gente andou pensando como a gente pode divulgar a profissão, cursos mais voltados para a tecnologia, como a gente pode falar de temas técnicos de uma maneira mais leve, mais objetiva, mais focada, acessível. E aí, recentemente, a gente fez uma reunião para debater sobre nossa missão, nossos valores, o que a gente quer levar para a profissão, né? E aí vem muito claro a nossa gana de jovens adultos na auditoria para tornar a auditoria uma profissão do futuro e para o futuro. E esse futuro, ele, de todas essas, das ODS, do ESG, que a Ana comentou muito bem, o futuro ele é diverso, o futuro ele pede diversidade, né? Então, de 10 anos para cá, ele vem se transformando a profissão do auditor, o perfil do auditor vem se transformando, tanto na questão física, como naquela questão estereotipada, né? Como no comportamento, a forma de trabalhar, aquela questão do top-down, da gente, eu falo e você faz. Isso não existe mais. A profissão de auditoria ela vem se comprometendo dia a dia para avançar na diversidade. E eu já tive pessoas com deficiência no meu time, por exemplo, pessoas negras, mulheres, não apenas homens. E a gente precisa se atentar não só para as questões conscientes de exclusão, né? E principalmente as questões inconscientes, nossos vieses, eles que ditam como a gente vai agir na sociedade, né? E essa sociedade que a gente precisa sempre lembrar daqueles dados: 134 anos de abolição, 90 anos de sufrágio feminino, 59 anos de democracia. Somos um país muito recente nessas questões. E por isso, respondendo aquela minha dúvida, porque eu fui convidada, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre o tema, né? E voltando para a profissão, né, contábil, dentro desse tema, né, que a gente está falando, a profissão ela se torna cada vez mais democrática. A carreira do auditor é uma carreira que dá essa mobilidade social, né? A gente entra e conhece outros lugares, outras pessoas. A gente consegue observar principalmente o avanço das mulheres na liderança. Então, desde que eu entrei, eu tive pouquíssimos líderes homens, né? Então, senti na pele. Minha primeira sênior foi mulher, uma mulher negra, que foi muito inspiradora para mim. Logo em seguida, eu só tive líderes mulheres, eu entrei numa equipe que só tinha líderes mulheres, a líder do meu escritório era mulher, minhas gerentes eram mulheres. Então, eu acredito que eu posso ser uma exceção, sim, foi a minha experiência. Existem equipes que são de majoritariamente homens, né? E muitas vezes as mulheres dessas equipes elas têm que enfrentar desafios, dinâmicas diárias para socialização. Então, existe sim, é importante isso, deixar claro a diferença entre a dinâmica de socialização masculina e feminina no ambiente corporativo. E aí, muitas vezes, as mulheres acabam sendo prejudicadas, às vezes, até mesmo a masculinização para ser aceita no ambiente corporativo, uma postura mais ofensiva, mais agressiva, mais objetiva, que é uma prática, né, antiga da contabilidade, do auditor, de uma performance masculina, mas que até hoje a gente usa, que é usada, né, por muitas mulheres como uma estratégia para sobreviver no ambiente. Então, a gente precisa perceber esses espaços e a que custo esses espaços eles estão sendo ocupados agora. Né? Não é à toa que a Carla comentou sobre a inclusão e diversidade, ela é sim uma prioridade para 76% das empresas em 2022 e a diversidade é sim uma realidade. E aí, pensando na questão de atrair e reter esses profissionais, através da diversidade, principalmente profissional jovem, como eu falei na nossa discussão, a gana pela diversidade é muito alta, a vontade da gente ver um público mais diverso nas empresas de contabilidade e auditoria, e a gente precisa vivenciar na prática, né, para atrair e reter esse funcionário. A empresa precisa estar realmente engajada nessa causa, precisa que todos entendam a importância de um time diverso com mulheres, e a diversidade só dá benefício, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, diversidade, a diversidade só dá benefício, os problemas eles estão cada vez mais complexos no mundo, ainda mais na auditoria, toda hora a gente está lidando com problemas diferentes, e quanto mais complexo, mais necessidade de seres pensantes, pensamento crítico, e a diversidade atua exatamente nisso. Quanto maior a diversidade, maior a chance, maior a rapidez de você chegar a resoluções
porque as pessoas têm vivências, têm práticas e possibilidades diferentes. Então, é basicamente isso. Quando realmente a parte da dinâmica do dia a dia do trabalho do auditor, umas questões bem comuns da auditoria em relação à mulher, por exemplo, se a mulher acaba pensando 2 vezes se vai entrar para a auditoria, né? Porque realmente é uma profissão muito desafiadora na questão de filhos, de família, conciliar rotina, desafio da carreira, viagem, hora extra. Eu tenho colegas que têm filhos no meu time. Enfim, e até mesmo nas decisões do dia a dia, por exemplo, no inventário, vão dar preferência para as mulheres não fazerem inventário em fazendas, em lugares muito distantes, e até uma forma de proteção das empresas, né? Mas aí a gente precisa se perguntar também por que acontece essa proteção, porque existe também essa ameaça ainda nos dias de hoje para a mulher, né, no ambiente. Então, é um tema muito complexo, a gente precisa pensar como mudar isso, como ter mais essa representatividade. As firmas vêm se esforçando e tentando muito, investindo na criação de comitês, de política de home office, de flexibilidade, licença maternidade, e assim esse esforço interno, que eu acho muito importante. Eu acho que esse esforço interno, ele é a cultura daquela organização em relação a essa questão de diversidade, né? E quando a gente foi definir as nossas bandeiras, e obviamente que não podia faltar a bandeira da diversidade, a gente falou que é o fortalecimento da cultura, porque a cultura é a base para que todas essas ações vão acontecendo com o tempo, né? Nesse contexto, a gente vê grandes avanços. Por exemplo, no Ibracon, hoje, a gente já tem um grande percentual de mulheres. Quando a gente fala na liderança, as mulheres hoje no Ibracon representam 33% da liderança. Como é importante o indivíduo e não só o todo, eu acho que vale a gente dizer, a gente tem a Mônica hoje no conselho, a Beatriz Moraes no conselho, Ângela Alonso, que faz parte de um comitê de ética dentro do Ibracon, um comitê formado por 3 membros, ela é uma mulher entre esses 3 membros. Na diretoria nacional, temos eu, a Shirley, na gerência, a Adriana Caetano, a Fernanda Riviere, nos GTs, tem várias mulheres que a gente pode nomear aqui, eu faço questão de nomear porque cada uma dessas mulheres fizeram a diferença. E para elas estarem aqui no Instituto, elas foram nomeadas representantes das firmas que elas atuam para contribuir e fazer um entregável para o Ibracon. Então, isso não é pouca coisa, né? Isso é muito relevante. Você ser a nomeada, poderia ser um homem, poderia ser uma mulher negra, poderia ser uma pessoa LGBT+. Então, assim, poderia ser qualquer. Então, valorizar os profissionais que estão sendo indicadas para ocupar esse espaço no Ibracon. E a gente tem muito orgulho, isso está relacionado diretamente com a nossa bandeira. E dentro queria citar ainda os nomes da Viviane Bauer, da Fabiana Turri, que é líder do GT de Capital Markets, da Patrícia Paz, líder do GT de Previdência Privada, Érica Ramos, que é líder do GT das seguradoras. Então, a gente tem muitas mulheres fazendo a diferença aqui no Ibracon. Então, não é só um percentual. Quando você fala o nome de todas essas mulheres e quem as conhece, fala assim, poxa, que força, né? Que diferença a gente está fazendo, que legado que nós estamos deixando aqui para o Instituto, para a comunidade, para a sociedade, para a comunidade empresarial, que é aquilo que a gente acredita. E nesse contexto, eu queria convidar a Mônica para ela compartilhar um pouco da sua experiência. Como que é, Mônica, você atuar no conselho de administração do Ibracon? A gente sabe que a participação de mulheres no conselho hoje no Brasil, ela tem um percentual de 14% de ocupação dessas mulheres. A gente precisa avançar muito ainda nesse número, embora a gente tenha
avançado de forma significativa. Acho que em uma década esse percentual não chegava a 5%, então a gente já mais do que dobrou esse percentual de participação de mulheres no conselho, mas sabemos que ainda é pouco. E também sabemos que uma mulher no conselho, ela não consegue fazer a diferença. 2, 3, o ideal seria ter 3 mulheres no conselho. Então, como que você vivencia essa sua experiência de estar num conselho de uma instituição como o Embratur? Carla, obrigada pela oportunidade. Bom dia para Ana Tércia, para Maria Júlia aqui, colegas de painel. Bom, como você já mencionou, Carla, realmente a representatividade feminina ou a representatividade de diversidade nos conselhos ainda é extremamente tênue, ainda é extremamente pequena. A gente tem, segundo estudos já feitos, conforme se mencionou, na faixa de 14% dos assentos nos conselhos de administração por mulheres. Quando a gente avalia, segundo também informações de pesquisas, em termos de participação de mulheres nos conselhos, hoje já se tem na faixa de 65%, mas o problema que acontece é exatamente o que você mencionou, que é o quê? Embora haja uma presença feminina, via de regra é uma mulher, muitas vezes para cumprir protocolo, para dizer que está tendo um membro feminino ali. Tanto que, além de ter só 14%, e no ano anterior a pesquisa, essa mesma pesquisa dizia que eram 11,5%, então até houve uma pequena melhora, dentro desse universo, e aqui a gente está falando do universo de empresas listadas, né? A gente não está falando do universo de empresas Brasil ou mundo como um todo. Isso aqui são as listadas brasileiras, essa pesquisa. A gente ainda identifica que 22,5% dessas empresas não têm mulheres em cargos de diretoria ou em conselho. É muita coisa. E também, por outro lado, quando se faz a verificação em termos das novas empresas que recentemente, em 2020, fizeram, por exemplo, a IPO, a gente identifica praticamente nenhuma mulher participando. O número de mulheres é extremamente pequeno. Então, sendo bem percentualmente, assim, de 17 que abriram capital, somente 9 tinham mulheres no conselho, as outras 8 não têm nenhuma mulher no conselho de administração. E quando a gente pensa indo além em termos de conselho de outras empresas que não as listadas, nós não temos informações oficiais, mas potencialmente a situação é ainda pior. O que a gente muitas vezes vê? Conselhos criados para fim de formalização, e aí eu não vou nem entrar na seara da questão da diversidade, mas eu vou entrar numa seara extremamente crítica, que é a questão do impacto ou da dificuldade da governança, então, de não se manter uma governança adequada. Então, o que se vê? Muitos conselhos com participação simplesmente de familiares, então, mesmo que haja participação feminina, muitas vezes são membros de família, e isso vale também para as listadas, não vale só para as demais, né? A gente sabe que isso acontece. Então, é um espaço extremamente grande que ainda não foi ocupado. E quando a gente pensa do porquê que isso não foi devidamente ocupado, isso já foi trazido um pouco pela Ana, em especial pela Maju, que é o quê? Por causa dessa cultura. Você também mencionou em relação a isso. Existe ainda uma cultura que tem um viés. E essa cultura tende a proteger os iguais. E qual é a referência que a gente vê no mercado dos iguais? A gente vê o quê? Bom, os iguais são aqueles que vão ter os mesmos hábitos que eu, vão ter os mesmos gostos que eu, vão ter opiniões parecidas com as minhas. Por quê? Porque eu quero evitar, como conselho ou como empresa, como entidade, eu quero evitar divergências, eu quero evitar discussões, eu quero evitar botar o dedo na ferida, eu quero seguir com o que eu já faço hoje. Então, isso acaba reduzindo significativamente o espaço de mulheres. Houve melhora, sim, mas há um longo caminho ainda pela frente, ainda tem muito espaço. Por quê? Porque a representatividade e a participação da mulher nesse momento é aquela que vai dar a visão diferenciada, muitas vezes a visão crítica que não está acontecendo. Ela vai ter uma visão que a gente sabe que são características que tendem a ser femininas, embora a gente tomara que passem a ser também independente de gênero, mas que a gente sabe que são o quê?
a capacidade de interação, um posicionamento crítico mais estruturado, a própria capacidade de interagir com grupos, com lideranças, com entender o mercado, com ver o que precisa de novo. A Ana Tércia e a Maju falaram da questão de tudo que está mudando. Então, quando a gente vê do que está mudando, ao buscar um novo mercado, eu tenho que ouvir a voz de quem está falando, eu tenho que entender o que está sendo necessário. E para isso, há necessidade de ter mais mulheres, e principalmente com uma voz extremamente ativa no conselho e nas diferentes posições, que nem estava mencionando no Ibracon, né, que a gente tem tudo isso. Isso eu chamo até de luta, eu não chamava assim há anos atrás. Por quê? Porque é muito mais do que simplesmente dentro das empresas. Isso é um aspecto cultural, isso é um aspecto de negócios, mas de famílias também. Isso é uma situação que começa desde a tenra infância, quando você vai criar as novas gerações, qual é a educação, quais são os valores que você está passando para essa nova geração? Você está passando esse valor do respeito aos diferentes gêneros, do respeito à diversidade? O que você aprende, o que você discute dentro da academia? Até que ponto isso está sendo considerado, essa visão que não seja puramente técnica? E aí na técnica eu não estou incluindo, como a Ana Tércia colocou, a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade. Não, a técnica pura, aquela fiscalista. A gente tem que olhar fora da caixa, a gente tem que ir além. Então, a minha visão é bastante assim, a gente tem que mudar o todo. E aí é passo de formiguinha, uma coisa de cada vez que a gente tem que dar, onde se identifica, onde se tem a oportunidade de se ter uma voz ativa, tem que se ter uma voz ativa, tem que se procurar participar em relação a isso, tem que se buscar esse protagonismo. Na nossa profissão, há anos atrás, a gente sempre dizia que quem ia para a área contábil era porque queria ficar atrás da mesa mexendo com números, né? Hoje está mais do que desmistificado, não tem nem sentido em se pensar, mas ainda existe muita gente. Se a gente vai investigar os estudantes recém-entrantes ou os que estão buscando, ainda existe essa percepção, que é uma percepção bastante distorcida. Então, voltando para o aspecto da participação em conselhos, o que a gente identifica e o que eu pessoalmente percebo na minha vivência? Há necessidade, sim, de se buscar uma participação em maior número e em maior consistência dentro dos conselhos, para permitir que se quebre um pouco esse tabu e essa rotina dessa cultura já arraigada. Isso é extremamente chave. Claro que numa participação feminina, você tem que avaliar também o perfil profissional, o posicionamento do profissional. Então, só para concluir em relação a quando você perguntou da minha participação dentro do Conselho de Administração. Antes do Conselho de Administração, eu já tinha participado do grupo de pequenas e médias, aliás, participo desse grupo até hoje. Depois, durante 2 gestões, eu fui a diretora de firmas de pequeno e médio porte do Ibracon e coordenei esse grupo de firmas pequenas, que é um grupo de discussões pela profissão. E então foi uma sequência, vamos dizer assim, estruturada para chegar ao conselho. E ainda assim, dizer que é algo fácil, não é, porque você tem que quebrar uma série de paradigmas e você tem que quebrar uma série de posicionamentos arraigados, como eu mencionei antes. O que é mais importante se ter num momento desses? Eu acho que é uma junção, um equilíbrio de uma postura profissional, de jamais esquecer, quando a gente pensa pelo lado feminino, jamais esquecer a característica feminina, a gente não pode perder esse lado que faz uma diferença por essa experiência ao lidar com as pessoas e ter uma voz ativa. Eu acho que é o conjunto desses fatores que permite que a gente consiga ter uma participação e que a minha experiência em poder ter uma participação realmente com uma voz ativa dentro do conselho. Perfeito, Mônica. Você, como líder internacional, inclusive como presidente do grupo consultivo da IFAC, voltado à firma de auditoria de pequeno e médio porte, você percebe diferenças significativas em questões de diversidade de gênero no contexto internacional comparado com o Brasil?
Aqui a gente tem dois aspectos interessantes. Se eu vou pensar em termos da IFEC especificamente, lá existe uma busca por um equilíbrio, e essa busca por equilíbrio é realmente num aspecto de diversidade em todos os sentidos. Então, a busca do equilíbrio de gênero, existe a busca do equilíbrio de regiões, de representatividade, porque a gente sabe que a gente tem situações muito diversas, dependendo do continente, dependendo da região. O que existe na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, é diverso do que existe na América do Sul, que é diverso do que acontece na Europa, que é diverso do que acontece na África, por exemplo. Então, existe já na própria busca de nomeações, e isso é algo formal. Quando você olha a abertura para a sugestão de nomeações, muitas vezes, quando há necessidade de mais mulheres, por exemplo, consta que é fortemente incentivada a participação para aquela vaga. Então, isso é algo muito fortalecido. Ao mesmo tempo, quando a gente interage, e, por exemplo, no meu grupo, no meu comitê, nós somos vários membros e vários assistentes técnicos de diferentes países. O que a gente observa é que existem países que estão muito mais avançados do que o do Brasil em relação a temas de diversidade, em especial em relação a temas da mulher. E, via de regra, esses países, a gente observa os Estados Unidos, Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, é sempre uma conjunção de diversidade de gênero conjugada com a meritocracia e a capacidade técnica. Então, você tem essas duas coisas conjugadas. Mas a gente tem regiões onde a mulher sequer é reconhecida, sequer é respeitada. Então, se a gente pensa num aspecto internacional, o caminho também ainda requer muitas mudanças culturais. Mas tem países que certamente servem de exemplo para a gente, porque são muito desenvolvidos. Isso já está internalizado neles, eles nem precisam formalizar, isso já é automático. Muito bom. Obrigada, Mônica. Ana Tércia, entre os profissionais da contabilidade, observamos de forma geral uma participação equilibrada em termos de gênero, 43% feminino e 57% masculino. Ainda assim, sabemos que no decorrer das carreiras a distância ela aumenta. Como o Conselho Federal tem olhado para essa questão? Existem iniciativas para fomentar a participação feminina na profissão? E também eu gostaria, Ana, que você falasse um pouco da rede de contadoras negras, que você contribui e defende essa causa e atua de forma brilhante. Você pode falar um pouquinho sobre esses dois temas? Eu agradeço essa pergunta, porque me dá a oportunidade, inclusive, de trazer para vocês alguns dados, né? Dentro das instituições contábeis, eu diria que eu entendo que o sistema CFC, CRCs, está bem adiantado no que se refere a essa questão do protagonismo feminino. Por quê? O Conselho Federal de Contabilidade já teve uma mulher na presidência. Tudo bem, foi uma nos 75 anos, mas já tivemos. Nós temos hoje entidades, e aí até vou fazer uma provocação, IBRACON, vou fazer uma provocação, FENACON, vou fazer uma provocação a várias entidades que ainda não tiveram mulheres na presidência, e deixar aqui um questionamento. Como está sendo pensada essa sucessão, né? Que mulheres estão sendo preparadas para essa função, né? Porque sucessão se planeja, sucessão se prepara, né? Então, eu penso que esse caminho aí da criação das bandeiras, ele tem que ter uma trilha, né? E essa trilha tem que desembocar numa mulher presidente, né? Porque isso é um caminho natural, né? E que muitas vezes a gente precisa, sim, de alguns aceleradores, de alguns incentivos, de alguns estímulos. Então, isso no sistema CFC-CRC se deu através de um projeto chamado Mulher Contabilista. É um projeto que já tem mais de 20 anos, né, em que começou a ser gestado. Eu diria assim, ó, esse projeto ele funciona como uma incubadora de talentos. A exemplo do que hoje a Maju participa aí do programa Jovem do IBRACON, né, no sistema CFC-CRC, esses projetos, então, de trabalhar formação de lideranças e de talentos femininos, formação de liderança e de talentos jovens, é um projeto que já vem funcionando. Hoje, no sistema como um todo, temos 11 mulheres presidentes de conselhos regionais, é o melhor número que já conseguimos atingir
na última gestão, nos últimos 2 anos, éramos 10 mulheres, eu era uma das 10, hoje são 11, quer dizer, e a gente comemora esse aumento, né, de mais uma, é muito comemorado, porque é muito significativo. E o nosso discurso nessa questão é assim, ó, não podemos retroceder, né, temos que seguir avançando. 29%, quase 30% da composição do Conselho Federal hoje é de mulheres. Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul está sendo representado como uma mulher titular e por 2 mulheres na representação estadual, eu e a Mônica, né? Então, é outro fato que a gente comemora, porque é inédito, né? Somos 3 vice-presidentes na diretoria, então, hoje do Conselho Federal, 3 mulheres, eu, pelo Rio Grande do Sul, a Sandra Campos, vice-presidente de fiscalização, e a Vitória Maria, do Rio de Janeiro, vice-presidente de controle interno, né? Então, também é um espaço conquistado, um espaço também muito importante para mulheres no topo aí da entidade, né? Que é responsável por toda a regulação e fiscalização contábil brasileira. Então, gente, aí falando um pouquinho agora do recorte racial, atendendo a essa provocação, Carla, quando a gente vai para o recorte racial, a situação é bem delicada, bem aquém, né, do que se poderia ter, e eu diria assim, ó, não é falta de mulheres negras, é falta primeiro, de oportunidades, segundo, de as pessoas se sentirem desafiadas, se sentirem empoderadas, porque o empoderamento é isso, é você sentir a força do chamado e de se apresentar para ocupar esses espaços, porque às vezes surgem situações em que vem uma vaga, olha, tem uma vaga e ninguém se apresenta para o jogo, por quê? Porque a pessoa não está empoderada, no seu íntimo, ela não se vê ocupando aquele papel, e isso é uma consequência das barreiras estruturais que foram estabelecidas ao longo do tempo. Então, nós fundamos aí, há 2 anos, eu sou a embaixadora, uma das embaixadoras da RECON, Rede de Contadoras Negras. Eu até vou tentar aqui compartilhar com vocês uma foto, que para mim ela é bastante... Eu não sei se... Acho que eu não tenho autorização aqui para compartilhar, mas se depois puder alguém liberar, eu quero pelo menos mostrar para vocês, senão eu quero deixar para vocês aqui o perfil no Instagram da rede, é oficial.recon. A RECON é Rede de Contadoras Negras. Essa rede, muitas pessoas até perguntaram, mas vocês querem diversidade, vocês estão formando uma rede só de contadoras negras. Então, a ideia é a seguinte, é unir, é juntar para ganhar visibilidade, para sermos vistas. Tá, Carla? Porque assim, ó, tem muito aquele discurso que é um discurso muito clichê, que é assim... eu não olho para a cor da pele, eu só vejo uma pessoa. Eu não olho se é homem ou mulher, eu vejo pessoas. Gente, então, assim, é por isso que a situação está do jeito que está. Porque se ninguém olhar, né, é muito prático, muito fácil, muito cômodo estar num lugar onde só tem homens, onde só tem pessoas brancas, onde só tem homens e mulheres brancos, porque se eu não olho a cor da pele, então eu não enxergo o que está faltando ali naquele espaço, diversidade. Porque o segurança da loja olha, o segurança do supermercado, ele olha a cor da pele, e ele identifica uma pessoa negra como um possível perigo, ameaça ao estabelecimento. Então, esse discursinho, né, de que eu não olho a cor da pele, eu não olho o gênero, está errado. Tem que olhar para a gente sentir a dor que é não estar nos espaços onde nós poderíamos estar e não estamos por falta desse olhar inclusivo. Então, tem que olhar para enxergar, para ver o problema, para assumir o problema, que é de toda a sociedade, né? Então, a criação da Rede de Contadoras Negras tem esse objetivo, dar visibilidade para mulheres negras, contadoras, estudantes de ciências contábeis, que estão preparadas e à disposição da sociedade para trabalhar, para ocupar posições, para serem líderes, são empresárias, enfim, né? Tem representatividade possível em nível nacional, né? E eu quero aproveitar aqui, então, esse espaço também para divulgar
esse trabalho que é totalmente voluntário e que a gente faz em prol de uma causa para que as próximas gerações, para que a geração da Maju, né, encontre aí um ambiente muito mais fácil, né? Ninguém precisa sofrer para chegar onde a gente chega. Ah, E eu posso dizer, eu sofri, a Mônica sofre, a Carla sofre, a Maju sofre, mas a gente não precisa. Pode ser um caminho normal, né? E é isso que a gente quer. muito bom, muito obrigada, Ana. Parabéns pelo seu projeto e pelo seu trabalho, fazendo a diferença e enaltecendo o trabalho das mulheres negras, né? Que se a questão de gênero é um super desafio para nós, né? Mulheres negras, o desafio acaba sendo maior ainda, né? Então, parabéns por esse trabalho e a gente tem que ter esse olhar diverso, um olhar mais abrangente, um olhar mais inteligente. Muito bom. Só eu gostaria de fazer uma pequena correção na sua fala, porque nós tivemos a Ana Maria Elorieta, você lembra? Ela foi nossa presidente do IBRACON na gestão 2009-2011, fez um belíssimo trabalho e nos inspirou, e eu lembro que eu estava na época na diretoria da Quinta Regional, então ela foi uma das pessoas que me inspirou muito a atuar no IBRACON, a dedicar ao IBRACON, que era sempre um desafio maior e a gente fazia muito isso nas horas vagas, né? Então, que horas vagas? Né? Nos finais de semana, né? Então, muito bacana e acho que é importante. E a Quero me Ana, desculpar pela falha. Conheço a Elorieta, isso, pois é. e pela gafe, porque realmente é uma mulher que marcou muito aí Inspiradora. a liderança feminina no segmento da auditoria. Isso. E a Ângela Alonso, que também foi a nossa presidente na Quinta Regional, eu atuei junto com ela na Quinta Regional, que fez um belíssimo trabalho e hoje está na comissão de ética do IBRACON e sempre participando do conselho, né? Na última gestão, ela estava no desenvolvimento profissional também. Então, a Ângela fez um trabalho. Então, assim, são mulheres que só da gente comentar o nome, né? Você vem toda a força junto com esse nome que faz uma diferença significativa. Então, assim, muito mais do que falar em percentuais, eu fiz questão hoje aqui de falar o nome dessas mulheres extraordinárias que passaram pelo Conselho e que passaram pelo mercado. Você, por exemplo, no Conselho Federal, fazendo uma diferença significativa, inspirando e trazendo confiança para todo o processo, né? Porque não basta você ter o discurso, você tem que ter a ação, a atitude, o dia a dia. E é dessa forma que a gente inspira pela confiança também. Então, é muito bom ter vocês aqui. E a minha última pergunta, a gente está em cima, o nosso tempo está quase terminando, e eu vou deixar, e eu quero fazer uma pergunta agora para a Maju. Maju, com todos os desafios que a gente falou aqui, como você se imagina líder? E como você irá liderar a partir dessa visão mais jovem e mais ampla, mais plural? Depois de tudo que a Ana falou, vou até respirar aqui, porque foi um discurso muito emocionante para mim, como uma jovem negra. Foi um discurso direto, que a gente não costuma ver por aí, essa coragem de ser direta, de ser provocativa e ser saudável ao mesmo tempo, assim, de provocar essa mudança. Eu achei muito interessante ela falando sobre as mulheres não se sentirem capacitadas em entrar no mercado, né? Saiu uma pesquisa em 2018 que as mulheres elas aplicam 20% menos para as vagas do que os homens. A gente sente que tem que cumprir 100% dos requisitos daquela vaga, enquanto os homens acham que tem que cumprir só 60%, e eles já acham que está qualificado. Então, assim, a mudança de tudo que a gente falou aqui, o que eu posso dizer é que a mudança é clara, a mudança ela vem para ficar, ela não tem como voltar como era, não tem como a gente retroceder. Há avanços que foram inegáveis para as mulheres, como todos esses que vocês falaram sobre a representatividade das mulheres no comitê, mas, porém, entretanto, como a Mônica bem trouxe, ainda é um caminho, ainda saiu uma pesquisa também que 1% das mulheres
estão em posição de CEO, de presidência das empresas de capital aberto. Então, não só nos conselhos, quando a gente olha para a presidência, fica cada vez mais pior. Fica cada vez pior. E, enfim, todas as mulheres estão bem nessa presidência, Nubank, Microsoft, SAP, são mulheres brancas. Então, a minha liderança é uma liderança diversa, jovem, atenta, empática, acima de tudo, que pratica a escutatória, uma líder que treina pessoas para que elas sejam melhores do que eu, e essa líder que eu quero ser. Eu acredito que a auditoria ela pode ser, sim, para agregar, empoderar cada vez mais as mulheres, levando em conta as suas particularidades, as trajetórias femininas de carreira, as políticas para assistir e acolher essas mulheres. E eu acredito nesse futuro jovem, feminino, com mulheres negras, mulheres trans. Enfim, eu acho que as mulheres vão dominar o mundo. Eu agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigada, Maju. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação e por essa força. E os jovens nos inspiram também, porque isso nos faz acreditar que todo o legado que a gente tem construído e tem deixado, ele será utilizado de uma forma inteligente, né? De uma forma que não tem mais volta, como você disse, né? Então, muito bom, parabéns. Acabou o nosso tempo, mas eu queria dar 1 minuto para a Mônica e 1 minuto para a Ana Tércia, palavras finais para esse dia que a gente só vai comemorar. Carla, eu acho que a minha palavra final vai até um pouco na linha de uma questão que a Ângela Alonso colocou ali no Perguntas e Respostas, que é assim, do nosso presente e futuro, como é que a gente pode se fazer presente, como é que a gente pode ser lembrado e indicado? Eu acho que aí a gente deve puxar o gancho de características tão fortes femininas, que são a questão da sororidade, são a questão da resiliência de adaptação. Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, deve buscar estimular cada vez mais essa sororidade, deve buscar uma integração cada vez maior entre mulheres, entre grupos que hoje sejam, de alguma forma, não tenham uma voz tão ativa, junto com um posicionamento cada vez mais firme, junto com uma voz cada vez mais ativa. Eu acho que a gente deve perceber que não pode ter medo, em hipótese nenhuma, de se posicionar, de falar, de ser transparente, de ser verdadeiro nos nossos valores, nas nossas crenças. E com a união de todos esses fatores, de todos esses valores, a gente tem toda a possibilidade de ampliar cada vez mais o nosso espaço e gerar mais espaço para mulheres e para quem quer que seja que queira ter uma voz ativa que talvez hoje não possa ter. Muito obrigada. Ana. A Ana está nos ouvindo? Eu acho que ela deve ter caído, né? Então, eu vou para as palavras finais. Eu só quero agradecer. Eu acho que o meu papel hoje aqui foi trazer essas mulheres que a gente compartilha no dia a dia as atividades do Ibracom. São mulheres brilhantes que têm deixado um legado para o Instituto extraordinário. Então, meu papel aqui foi trazê-las para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa vontade de deixar cada vez mais esse legado e abrir espaço para outras mulheres que queiram participar e que esse é o caminho, a gente apoiar umas às outras, estar junto, não ter medo de posicionar, e mais do que isso, né, entregar, fazer o seu trabalho ser tangibilizado para o mercado, para a sociedade, para a sua família, e são pequenas ações, como a Mônica falou aqui, que vão fazer as grandes transformações no mundo, no nosso dia a dia, né, no mercado, na sociedade e no mundo. Acho que é nisso que a gente acredita. Agradeço a participação de todos aqui nesse webinar e falei o nome de cada uma que faz a diferença aqui no Ibracom. Me perdoe se eu esqueci de alguém,
mas tentei falar pelo menos as que estão atuando na liderança do Ibracon e convido para quem tem interesse a participar de nossas atividades também. Queremos aumentar cada vez mais o número de mulheres no Instituto. Um bom dia, um excelente dia e parabéns a todas.